Quinto ano, boa tarde. Vamos iniciar a nossa aula na página 26. Na última aula a gente estudou o sistema de numeração decimal, né? Então a gente estudou a parte decimal dos números inteiros, né? Então aqui a gente tem o quadro de valor de lugar, né? Então a gente, Gabriel, o que você estava falando? Qual que é a parte inteira? Que a unidade é a parte inteira. Unidade e dezena, né? E o D minúsculo, C minúsculo e o M minúsculo São é a parte partes decimal. decimais. Por que é a parte decimal? Porque ela ainda não atingiu Uma unidade. uma unidade. Muito bem. Isso mesmo. Então, a partir do momento que ela não atingiu 1000, né? Ela não vai pular para um número inteiro, né? Então, vamos ver aqui. A gente tem que calcular a altura do Bruno e da Bianca. Alguém fez essa questão? Quanto que deu a diferença? 0,25. 0,25. Alguém fez diferente? Hein, gente? Não. Então, eu não boto entendi 0, né, gente? 25. Prof, eu acho que era para fazer só... Era só para ver o seu tamanho. Medir o seu tamanho. A senhora tinha mandado ver só a nossa altura. Sim, calma, não chegamos lá ainda. Então, olha só, como é que eu escrevo esse número? Como eu leio? Como eu leio, 25 décimos. (25 décimos). Por que não milésimos, Gabriel? Porque não tem nenhum milésimo lá. A casinha tá zerada, né? Por exemplo, se tivesse um zero aqui, como é que eu ia escrever? 25 milésimos? Se tivesse 251. 251. Como é que ficaria a escrita? 251 milésimos? Isso mesmo, porque a última casa estava preenchida, né? Isso aí. Agora aqui eu pedi para vocês anotar a altura de vocês, né? Então era para se reunir em 2 ou 3 colegas e construir uma tabela com o nome e a altura de cada um de vocês. Então nós vamos fazer o quê? Aqui está perguntando a letra A. Como vocês anotaram as alturas na tabela? Marque com um X em sua resposta. Com um número decimal ou com um número sem vírgula? Como é que vocês anotaram? Com um número decimal. Com um número decimal. Muito bem. Então, tinha que marcar onde, prof? aqui, ó, na letra A. Eu vou marcar. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu fiz a questão com a Pietra. Eu sei, tu mandou para mim. Eu fiz. Tá, muito bem. Então, tu vai fazer o seguinte para mim, Vitória. Quais são as alturas que tu indicou ali? A primeira, quem foi? Fui eu, minha altura. Tá, então deixa eu botar aqui, Vitória. 1,35. 1,35? Isto. Depois, como eu só fiz com duas, mas na folhinha que eu fiz com algumas, que daí eu não sei se tá muito certo. Pietra. Que eu me lembrava que a gente fez uma aula. 1,48. 1,40? E 8. E 8, prof. 1,48. Tá. Maior que eu. Eu sabia a altura de algumas que... Posso falar a minha, prof? Posso falar a minha? Daí eu anotei numa folha as alturas. Mas não tinha certeza se era aquela altura. Tá, deixa o Gabriel falar dele então. Gabriel. 1,41. Tá, Gabriel. Posso falar a minha, prof? Pode. A última vez que eu medi, eu tava com 1,45 m. É a Bruna, né? Sim.
1,45? Tá. Muito bem. Agora pede o quê? Em que posição você ficou? Então, foi a Vitória que começou primeiro. Vitória, em que posição tu ficou? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Ah, é porque a gente tem que botar em ordem. Tem que botar em ordem. Eu fui em primeiro. Tem que ser primeiro a Bruna. Eu fiquei em penúltimo. Não, primeiro a Pietra. Não, primeira Vitória, eu. Não, mas aqui tem que Não. botar por ordem Primeiro de é a tamanho. Pietra. Crescendo. Crescendo? Prof, tem que colocar Vitória. Não Não é estava Vitória. certo, do né, maior para o menor. gente? Não estava certo, não. Peraí. Não A tava Vitória certo. estava Era certa, eu. né, Vitória? Era primeiro a Vitória tava Vitória, na frente. depois eu. É, então vamos de novo. Então é a Vitória Tem que ser a primeiro. Fala, Vitória, tua 1 e... 1,35. Vitória, 1,35. Segundo, quem é? Gabriel? É. Gabriel, quanto? 1 e... 1,41. Tá, depois quem é? A Bruna, né? Isso. A Gabi. 1,45. Bruna, 1,45. E depois a Pietra. Sim, prof. Pietra. 1,48? Sim. Muito bem. 49 não, prof. 38. Em que posição você ficou? No caso aqui foi a Vitória que começou, né? Vitória, você Sim, ficou segundo. em primeiro, né? Tá. Quem é a mais alta? A Pietra. 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 A mais baixa? Vitória. A A Vitória. Vitória. É Victória, né? Vitória. Botei Vitória. Ah, eu pensei que era Vitória. Não, é Victória. Ah, Depois, só, a Pietra é 1,48 e a Vitória é 1,35. Muito bem. Ô, prof, eu não fiz isso dali. Tu pode fazer tu e a tua mãe, tá? Pode. Ou pode perguntar no WhatsApp para teus amigos. A Vitória perguntou no WhatsApp. É. Use o quadro de ordens para calcular a diferença de altura entre elas. Né? Então, é entre eles, na verdade, porque é o Gabriel e a Vitória. Posso apagar aqui em cima? Eu tinha mandado no grupo pra... Não, prefeito, tá copiando. Né? Tá, Só então Pietra. copia lá. Eu já paguei o da Vitória, mas é 1,35, tá? Prof, eu Oi. tinha pedido pra quem queria, né, fazer a tarefa com a gente, pra tá, ter Ô, mais prof. gente, mas ninguém quis, daí só foi a Pietra que aceitou fazer comigo. Ô, prof, eu tenho 1,54 m. 1,54 m? Nossa! Pode. Ô, Arthur, quanto que Ó, você tem? Arthur, faz com a tenho Gabriela. Arthur, faz com a Ah. Gabriela, ó, 1,54 m, Gabriela. Oi, Eu tenho quase Eu me medi ano passado e eu tinha 1,53. Fernanda, quanto que você tem? Ano Se passado não, eu vocês tinha podem copiar esse que a gente fez aqui, tá? Me manda no particular depois no WhatsApp, tá? Tá, porque eu não sei, tem que me medir. Tá, posso apagar? Talvez Bruna, posso apagar? Bruna? prof. Hã? Posso apagar? Podemos fazer no grupo se alguém quiser. Bruna? Pode. Tá. Muito bem, então agora a gente vai fazer a diferença, que é 1,48. Onde é que eu coloco a altura da Pietra aqui? Começo aonde? Na dezena ou na unidade? Na unidade. Unidade. Na unidade. Deixa eu botar mais para cima aqui para a gente já fazer a Unidade. Então, não esqueçam da vírgula, né? 48.
E a da Victoria, onde é que eu começo? No, Na unidade. na unidade. 1,35, né, Victoria? Ah, Sim. 1,35. Muito bem. Agora a gente vai fazer uma continha de subtração. 8 menos 5, 3. 3. 3. 4 menos 3, Dá 13. 13 centímetros de diferença. 1. 1 menos 1, 0, né? Então, eu tenho que colocar vírgula, né, gente? Vírgula, 0. Opa. Ficou quanto? 13 centímetros. 3 centímetros. Então, a diferença é de... 13 centímetros. Como é que eu vou escrever 13 centímetros? Ah, 13 milímetros. Não, é 13 centímetros mesmo. 13 o quê? CM. cm. 13, 10? É, E se eu colocasse só m, como é que seria? metros. E se eu colocasse 13 mm? Milímetros. Muito bem. Então, Milímetros. prestem bem atenção. 13 centímetros não atingiu 1 metro ainda. Quanto que é 1 metro? É 100 centímetros. 100 centímetros. Então, 100 centímetros, ou eu escrevo 100 cm ou 1 m. Não é? Olha só. Olha aqui, ó. 1 metro é igual a 100 centímetros, certo? 10. Hã? Tu botou 10 centímetros e não É 10. é 100. Pronto. Isso. É, foi. Muito bem. Então, 1 metro é igual a 100 centímetros, né? E 2 centímetros e metade de 1 metro é 50. Tá, então, meio metro. Vamos escrever aqui, então. Meio metro é igual a 50 centímetros. 50 centímetros. Muito bem, isso aí. Vamos deixar aqui ver se tem mais alguma coisa para nós escrever. Que outro modo você conhece de escrever um décimo que não seja com o número decimal? E como você escreveria em um centésimo? Centésimo, quanto que é 100? Centésimo. Centésimo é 10 milésimos? Não, olha aqui, ó. Centésimo É 1000 vem de 100, milésimos. certo? Sim. Décimo vem de 10, ok? E milésimo é de 1000. E milésimo é de 1000. Vou até botar aqui também. Sim. Muito bem. Se eu quero representar um décimo é o quê? 0. Peraí. Vírgula 10. Não, um décimo igual a 0,1. Certo? Um centésimo é igual a 0,10. 10. E um milésimo, É 1. opa, um milésimo é igual a 0,001. 001. Opa, 001. Certo? Sim. Certo. Então, olha só, aqui tá pedindo para eu representar de outra maneira que não seja assim, ó. Um décimo. Como é que eu vou representar? Confuso agora. Hã? Infração. Infração. Isso aí mesmo. E como é que eu vou colocar?
Aqui é ao contrário, ó. Espera aí. É 0, 1. Opa! 0, 1. Como é que eu vou fazer? Em fração. Muito bem. Eu tô confusa. Deixa eu apagar aqui, então, porque senão não vai dar certo. Senão depois vai... Ó, então eu vou fazer em fração. Então, o 0,1, que é 1/10, eu vou representar assim, ó. 1, eu vou colocar assim, tá, gente? Porque não tem como eu botar um em cima e outro embaixo. Então, aqui eu escrevi o quê? 1/10, tá? E aí, agora eu vou escrever 1/100. Como é que eu vou escrever? 1/100. Barra e 100. Como é que eu vou escrever 1 milésimo? Tem que escrever centésimo ou é só décimo? Uma barra e 1000. 1000. Eu estou representando em fração, tá, Gabriel? Olha só. Tá. Ó, 1/10 é igual a 0,1, correto? No número decimal, certo? Ó. Sim. Eu quero representar esse 1/10 sem ser um número decimal. Então, eu vou... Como que eu vou representar? Em fração, Gabriel, ó. 1/100. Desculpa, 1/10. Isso aqui é igual a 1/10. Prof, eu tô tirando o print. Ó. Agora aqui, ó. 1/100 é igual a 0,01 em número decimal. Eu quero transformar ele em fração. Como é que eu vou fazer? Então, eu vou escrever 1/100, que é igual a 1/100. Vocês estão conseguindo entender essa relação aqui? Ou tá difícil? Sim. Agora, 1 milésimo é igual a 0,001. Então, eu vou transformar em... Eu tô entendendo mais ou menos. fração. Então, vai ficar como? 1 milésimo. Tô entendendo muito, mas eu tô copiando aqui. Mas a gente vai fazer depois, lá para frente, vocês vão entender. Na verdade, a gente vai trabalhar... Na verdade, a gente vai trabalhar nessa unidade somente com centésimo e décimo, eu acho. Não vai chegar no milésimo, tá? Então, olha só. Números decimais podem ser escritos também na forma de fração. Aqui na página 27, nós já vamos trabalhar essa parte na fração, tá? Vocês copiaram aqui? Posso apagar? Prof, eu tirei print. Tá bom. Não precisa falar toda hora, Fernando, que eu ia tirar print, eu já tirou. Atrapalha toda hora que eu vou falar cada vez que eu tirar print. Mas a professora não tinha ouvido, Victoria. Ó, aqui tá pedindo, represente em forma de fração e em forma de número decimal a parte pintada de cada uma das figuras a seguir. As figuras são quadrados do mesmo tamanho, repartidos em 10 partes iguais e em 100 partes. Espera aí que aqui pegou o número ainda. Ó, então vamos lá. Ó, então a figura aqui, ela tem 10 partes, certo? Quantas partes estão pintadas? 7. 7. Como é que eu represento em fração? 7 décimos. 7 décimos. 7. Décimos. Espera aí. 7. Opa, não quer escrever por quê? 7 décimos. Ok. Agora eu vou transformar em número decimal. Como é que vai ficar? 0,7. 0,7. Muito bem. Olha aqui, um macete.
Quando é 10, que é o décimo, sempre vai ter uma casa depois da vírgula. Quando é centésimo, vai ter 2 casas depois da vírgula. E quando é milésimos, 3 casas depois da vírgula. Tá? Aqui. Quantas partes tem essa figura aqui? 100 partes. Quantas estão pintadas? Cada barrinha tem quantas? 10. 20, 30 e 38. 38. Como é que vai ficar 38. a fração? 38 Centésimos. Porque o meu inteiro está dividido em 100 partes. Como eu escrevo na casa, no número decimal? 0,38. Quantas casas tem no centésimo depois da vírgula? Que eu falei. 2. 2. Então, por que você quer botar 3? Não é. Olha só. O que denomina a parte de baixo da fração? Zero. O que o denominador denomina na fração? Quantas partes Tem. meu inteiro foi dividido? E o É todo numerador? inteiro. E o numerador? Quantas partes estão pintadas? Quantas partes que foram tomadas, né, do meu inteiro. Então, foram 38 partes de 100. Então, 38 centésimos, né? Então, eu vou transformar em número decimal 0. Por que 0? Porque aqui não chegou, ó, a um inteiro. Eu não pintei meu inteiro todo. Então, é 0,38. Por que 2 casas depois da vírgula? Porque é centésimo. Décimo, uma casa depois da vírgula. Agora, a letra C. Quantas partes foram pintadas? Também são 100 partes, né? 50. 50. Cada barrinha tem? Tem 10. 10. Como é que vai ficar agora essa fração, essa em número decimal? 0,50. Muito bem, 0,50. Copiaram? Sim. E essa Como é que eu escrevo aqui, ó? 50? Quê? Como é que eu escrevo como eu leio aqui, ó? 50 50 décimos. décimos? Acho que sim. Não. Tem Tem 2 zero. casas. Ó, 100. Centésimo. E aqui? Escreve, mas precisa escrever ali? Também. 38 centésimos. Centésimos. E aqui? Prof, mas precisa escrever ali?